bem-vindos, você está no canal do Escritor Cínico. Nesse vídeo eu vou cumprir aquele meu desafio de ler 12 livros ao longo de 2021 e trouxe o livro do mês de julho, que é Os Testamentos, escrito pela autora canadense Margaret Atwood, a mesma que escreveu O Conto da Aia. Mas antes de começar a falar do livro, o nosso recado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ao se inscrever, não esqueça de apertar o sininho para receber sempre um vídeo novo. Cada vez que eu fizer, o YouTube vai te avisar se você tiver apertado aí no sininho. Independente se você seja inscrito ou inscrita, não deixe de comentar se você já leu o Conto da Aia, se você já leu os Testamentos, se você gostou, qual é a sua opinião. E vamos compartilhar esse vídeo para que a gente atinja aquela meta dos 1000 inscritos até o final desse ano. O livro Os Testamentos é uma continuação do livro O Conto da Aia. No entanto, não há necessidade de você ter lido o Conto da Aia para entender os Testamentos. Você vai perder muito pouco no início, mas depois você vai recuperando porque o livro vai relembrando algumas coisas de Gileade, que é o local onde se passa a história. Você vai ficar integrado, vai ficar encaixado dentro da leitura. O livro se passa em Gileade. Desde o Conto da Aia já se passaram mais de 20 anos. Uma nova geração nasceu nessa região do futuro, ou seja, uma parte dos Estados Unidos, onde os fundamentalistas religiosos tomaram o poder e criaram essa nação chamada Gileade. Essa nação sofre muitos ataques e vive em guerra com os outros países, principalmente os Estados Unidos, que, em primeiro lugar, não aceita a criação de um novo país dentro do seu próprio país, e também porque os países ocidentais não aceitam o regime ditatorial e fundamentalista que Gileade tem, proibindo as mulheres de uma série de coisas e vivendo uma ditadura onde a comunicação é manipulada, não existem informações reais, somente aquelas que o governo quer, e é um verdadeiro clima de terror se comparado às democracias ocidentais, apesar de Gileade estar no Ocidente. E o livro será narrado por 3 mulheres, a tia Lídia, a Agnes e a Daisy, que essa trama vai correr paralela, essas 3 histórias, até que elas vão se encontrar, se entrelaçar para o grande clímax e o desfecho do livro. Então, qual foi a forma gráfica que a autora e a editora encontrou para você saber quem é quem que está falando na história? Quando tem esse símbolo abrindo cada parte, é a tia Lídia que está falando. Ela está escrevendo as memórias dela. Quando é este símbolo aqui, quem está falando é a Agnes. A Agnes nasceu em Gileade. Ela tem 15 anos ou 16 e ela foi acostumada, educada dentro da cultura de Gileade. Tem este símbolo aqui, quem está falando é a Daisy. A Daisy nasceu no Canadá, numa cultura ocidental, onde a mulher tem voz, onde a mulher é livre e que não passa pelas mesmas restrições que acontecem em Gileade. Então, Agnes e Daisy são 2 pessoas que tiveram culturas totalmente diferentes, educações femininas totalmente diferentes e que são assim as personagens principais junto com a tia Lídia dentro dessa história. A tia Lídia, quando houve a mudança para os fundamentalistas, ela ou ficava no sistema ou ela ia ser assassinada, então ela preferiu aderir ao sistema e ela vai contar essa história. E aí a visão da tia Lídia é uma visão mais crítica. Primeiro porque ela veio de uma nação onde a mulher era independente. E aí ela tem toda aquela memória de como a mulher se comportava e como ela teve que se adaptar para sobreviver. E é isso que ela vai contar, tendo uma visão crítica do sistema atual.
do lugar aonde ela está, mas de uma forma totalmente velada. Ela esconde os escritos dela, porque se ela for pega, ela perde o poder que ela tem. E as tias em Gileade têm um poder muito grande, comparado ao poder dos comandantes. É comparado, mas a mulher está sempre abaixo, então ela não tem esse mesmo poder. Mas por ela ser uma pessoa que sempre foi do lado do regime e sempre deu ideias e sempre compactuou com tudo que o regime fez, ela é de confiança dos grandes líderes. Por isso ela tem tanto poder, e as meninas que a conhecem, que ela tem um instituto onde ela forma meninas que querem ser tias, né, tem tanto medo dela. Ela também tem todo o aparato de câmeras e de microfones, que ela sabe tudo o que acontece dentro do instituto que ela dirige, que é o Ard Hall. Por sua vez, a Daisy, que mora no Canadá, é uma menina, uma adolescente também, de 17 anos, que fala palavrões, que vai pra rua, lutar pelos seus direitos, e inclusive contra a Gileade, que ela não gosta. Enfim, é uma menina do seu tempo. Não vamos esquecer que isso é um livro de ficção científica que acontece num futuro bem à frente. Já a Agnes é uma menina mais introvertida, que vê a mãe morrer, que sofre na mão do comandante, que é o pai dela, que sofre na mão de uma madrasta chamada Paula, que só casou com o pai dela por interesse. Enfim, é uma menina mais reclusa, é uma menina que sofre mais e muito sentimental. Bom, o livro é bem escrito, eu gostei do livro, assim, vale a pena ler, eu recomendo, mas eu tenho alguns senões. Vamos... Primeiro, quando esse livro foi escrito, ele já foi classificado, o Conto da Aia, como uma ficção feminista. Então, esse livro foi escrito há mais de 30 anos. O movimento feminista que influenciou a autora Margaret Atwood a escrever o Conto da Aia, ele é diferente do movimento feminista de hoje, que influenciou a autora a escrever esse livro lançado em 2019, Os Testamentos. E por que eu digo isso? Aqui, os homens de Gileade são verdadeiros vilões, né? E isso me incomodou, porque colocou, para que a trama se desenvolvesse, os homens como pessoas más. Então fica impossível você pensar que num país do tamanho de Gileade, que ocupa grande parte dentro dos Estados Unidos, só existem homens maus. Não existe nenhum bom, nenhum que entenda as mulheres, nenhum que se compadeça e acha que o que é feito pelo regime é errado. Somente as mulheres são boas, somente as mulheres são vítimas, somente as mulheres é que sofrem. E aí desenvolve aquele ranço contra o sexo masculino. Nesse livro, como o feminismo da década de 80 não era tão rigoroso como o de hoje, aqui a gente sabe que a história, quando surgiu Gileade, ele foi apoiado por fundamentalistas, homens e mulheres. As mulheres também eram de acordo com o regime, né, principalmente aquelas que eram mulheres de comandantes, e as tias, apesar de ser um livro feminista como esse, e condenar a falta de direitos das mulheres, ela não colocava o homem como vilão, né? Inclusive tem um determinado personagem aqui que ajuda a Aya, e ele é um homem, né? Aqui não tem. Quando há uma ajuda, acontece no Canadá, que é um país libertário. Em Gileade, não. Isso para ajudar a trama. Então, isso me incomodou. Uma outra coisa também que me incomodou, que é pequena, mas que é uma visão distorcida que a autora tem da América do Sul, é que ela, em determinado momento, o personagem dela diz de que na América do Sul só existem ditaduras e que fugir para lá não é uma alternativa. Ora, será que num futuro, em 2000 e tanto, ainda vai existir ditaduras na América do Sul? É uma visão preconceituosa da América do Sul. Aconteceu isso na década de 60, 70. Mas nós estamos em 2021 e o livro se passa bem depois disso. Então, essa visão preconceituosa do livro também me incomodou. Preferi o Conto da Aya, achei o livro mais maduro. O Testamento é bom, mas é um livro com falhas.
é um livro que merecia ser trabalhado mais. A sensação que me deu é que muitos pediram a continuação e aí a autora escreveu, até porque virou série da Netflix. Então, houve essa necessidade também. Quando você faz as coisas, eu acho, né, somente uma obra de arte, às pressas, ela deixa de ser uma obra de arte, passa a ser um produto da indústria cultural, que particularmente não me agrada. Então, essa é a minha análise do livro Os Testamentos, da Marguerite Atwood. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. E se você não é inscrito, como eu falei, se inscreva no nosso canal. E até um próximo vídeo.